nome é Mônica Furniel, nós estamos começando mais um capítulo da nossa série Milagres de uma Mãe. Você já teve algum milagre na sua vida? Como mãe, como pai, que tem muitos pais que nos assistem. Então eu compartilho com você, deixe seu like aqui, se inscreva em nosso canal, porque o nosso canal está cheio de milagres de mães fortes, corajosas que viveram e experimentaram o extraordinário do Senhor. Hoje nós vamos ter mais um milagre aqui, gente. Eu tô até vendo aqui, ó, no nosso roteiro, que nós vamos ter um milagre lindo, emocionante, que eu convido você a compartilhar esse milagre agora. Nós estamos vivenciando há quase 5 para 6 meses milagres extraordinários. Se você precisa de um milagre, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Hoje nós vamos escutar um milagre da Merielle, da mãezinha Merielle, que teve o pequeno Joaquim, o guerreiro Joaquim. E hoje nós vamos escutar um milagre maravilhoso que a Merielle falou. Tô vendo aqui o que é um testemunho de milagre. Tem muita gente que entra aqui por curiosidade para saber o que é um testemunho de milagre. Nada mais é um ambiente profético. Na Bíblia nos fala, em Apocalipse 19:10, Jesus é o testemunho de milagre mais importante e mais extraordinário que tem. Jesus deixou o seu testemunho aqui para que nós podemos também viver e alcançar o extraordinário do Senhor. Quando escutamos um milagre, quando uma mãezinha vem aqui e fala um milagre que aconteceu na vida dela, você que está do outro lado da tela é impulsionado a viver e experimentar o extraordinário do Senhor. Essa mãezinha, gente, ela sempre me mandava e falava assim: Mônica, eu estou escutando o testemunho dessa mãe que está falando aí, porque nós estamos vivenciando há várias semanas. E ela falava assim: eu estou no hospital agora, mas eu estou escutando porque eu tenho certeza que esse Deus que fez esse milagre na vida dessa mãezinha vai fazer na minha vida também. Eu estou precisando de um milagre e eu vou ser alcançada por este milagre. Gente, não foi uma, não foi 2 vezes que essa mãe mandou pra gente mensagens durante a live e depois da live. Foram assim, várias mensagens que ela mandou. Ela falava assim: ora por mim, eu tô sendo alcançada neste momento por esse milagre dessa mãe aqui que vivenciou cada uma com um milagre diferente. Mas Deus sabe de cada necessidade que nós estamos precisando. Deus alcança no milagre que nós precisamos. O milagre dela pode ser diferente do seu. O milagre dessa mãe pode ser diferente do seu, mas que você seja alcançado pelo extraordinário, pelo esse ambiente que nós estamos vivendo aqui agora, profético, este ambiente que te impulsiona a querer e viver mais experiências de Deus. Esses milagres que quando a medicina fala que não tem jeito, quando os médicos falam que não tem jeito, a fé de uma mãe entra em ação e o ambiente é mudado, o ambiente é transformado, o ambiente é transformado através da fé dessa mãe. Que você seja alcançado ou alcançada neste exato momento, por essa fé, por essa verdade, por esse testemunho, por este milagre que Deus fez na vida da Merielle. Eu já vou convidar ela aqui, ó, porque assim, meu coração assim tá assim, gente, extasiado de alegria de estar hoje vivendo com ela este milagre. Agora deu certo. Merielle, eu tava tão ansiosa pra essa live que você não tem noção. Eu lembrava ontem à noite, meu coração chegava a palpitar. Eu também tava bem ansiosa. Eu tava orando pra Deus, eu pedi pra que ele colocasse as palavras certas na minha boca, para que eu fosse luz, né? Assim como outras pessoas foram na minha vida, que eu consiga ser na vida de outras pessoas, porque isso fez muita diferença. E quando a gente descobriu tudo e não tem... Eu não sei nem como falar. É só as mãos do Senhor que pode fazer, não é, Merielle? Só. Não, é só Deus. Não tem outra explicação. É verdade, não tem outra explicação a não ser as mãos do Senhor. Fazer aquilo que a medicina já não pode fazer mais, não é, Merielle? Quando assim, a gente escuta o testemunho de outra pessoa, nós somos assim, elevados no nosso nível de fé, né? Sim. Então deixa eu começar, que senão acho que não vai dar tempo. Pode começar, Merielle. Então eu sou a Merielle, eu sou a mãe do Joaquim. Então assim, vou começar desde lá do comecinho. Em 2022, a gente tirou o DIU. Em fevereiro eu engravidei. Nossa, a gente ficou bem feliz, bem animado. Nossa, tipo, era tudo que a gente queria. A gente contou para algumas pessoas da família a notícia. E quando foi em abril, eu perdi. Eu tive um sangramento e perdi. Nesse momento, né, a gente ficou muito triste, eu chorei bastante. Mas em nenhum momento, né, nessa hora, eu não questionei a Deus, eu não fiz nada disso. A única coisa que eu fiz foi agradecer
pelo momento que eu fui morada, pelo momento em que eu gerei aquela criança. Foram 6 semanas, mas assim, claro, fiquei triste, fiquei magoada, mas, né, eu falei, não era para ser, né, porque em todo momento eu falava, Senhor, né, que venha bem, que venha com saúde, né, mas não foi. Aí o meu marido falou, não, calma, mês que vem a gente tenta de novo. Eu falei, não, vamos esperar uns 2, 3 meses aí, né, pelo menos passar esse, né, essa dor. Emoção, né? Sim. Aí tá. Aí nesse momento a gente tava morando em Londrina e a gente voltou para minha cidade, que é Guarapuava. Então a gente acabou voltando, a gente tava aqui, né, tava bem, já tinha feito a mudança, quando eu de repente comecei a sentir uns enjoos. Aí falei assim, será? Daí ele falou assim, não cria expectativa, né, porque senão daí você vai ficar mais ansiosa. Eu falei, é verdade. Aí eu fiz um teste, deu positivo. Meu Deus. Naquele dia eu já consegui fazer uma ecografia, já consegui marcar um médico, já fiz os exames início do pré-natal, tudo. E até o doutor, ele brincou, ele falou assim, olha, não fica ansiosa, porque né, você acabou de perder o outro, então é muito recente. Eu falei, mas tem como? Acontece isso? Ele falou, olha, normalmente não, né? Tipo, isso demora um pouco, até porque precisa vir um novo ciclo. E eu não tive um novo ciclo. Então, por isso que a gente achou assim estranho, mas até então, né, o corpo da gente até entender que eu tinha acabado de perder um bebê para ter outro, né? Então não tinha acontecido nada. Foi muito rápido. Quanto tempo? Tanto que foi dia 4 de abril que eu perdi. Um dia depois do Dia das Mães foi quando eu descobri. Meu Deus. Rápido mesmo. Aí ele falou assim, olha, se o exame, o de sangue, passar de 1000, daí você pode fazer ecografia, mas antes disso não faça, porque vai estar muito pequenininho, você não vai enxergar e tal. Eu falei, não, tudo bem, doutor, eu não vou fazer. Aí eu fiz o exame de sangue e deu 3.000. Meu Deus. Deu mais de 3.000. Aí eu falei, meu Deus, vou fazer ecografia. Aí fui fazer ecografia, já tava lá, e já tava, tipo, a mais do que o outro que eu perdi. Então, assim, aí a data, né, quando você tem lá a DUM e a DPP, que é a data da última menstruação e a data provável do parto. A data da última menstruação estava dando a perda do outro bebê. Quando eu perdi o outro, e detalhe, eu tinha feito ecografia do outro, eu tinha feito o exame de sangue, tipo, era mesmo gravidez, não era nada, era fato. Daí até eu brinquei com o doutor, falei, doutor, mas e pode? Dele, olha, não acontece com frequência, mas tá aí você para provar que pode acontecer. Então, né, já ficamos felizes novamente, tipo, não era nosso, né, na nossa cabeça que a gente estava planejando, mas vamos embora, né? Aí contamos para as pessoas, né, vivemos aquele momento, né, ai, que delícia, né, da gestação. Aí, eu fazendo as ecografias normais da gestação pré-natal. Quando foi com 18 semanas, veio o primeiro baque. A gente descobriu que ele tinha o pezinho torto. Até então, é um susto, porque o que você gera na tua cabeça, no teu coração? Você gera uma gestação linda, maravilhosa, sem complicação, o teu bebê saudável, sem nenhuma complicação. E assim, você não sabe o que te espera. A gente não tinha isso na família, a gente nunca viveu algo diferente, algo, né, fora do normal, do dia a dia, né? Então, a gente não sabia o que era aquilo. Claro, no começo a gente chorou, ficou mal, né? Mas aí a gente começou a procurar informações, o que acontece, o que a gente pode fazer, como que é o tratamento para o pezinho torto. E tá. E ali a gente foi acalmando o nosso coração. E nesse momento eu também não questionei, não perguntei por quê. Né? Fiquei triste, chorei, mas, né, agradeci, né, pela vida do Joaquim ali, e vamos tocar o barco, né? Vamos ver o que precisa. Já estava vendo o ortopedista, né, na capital aqui né, porque na minha cidade tem mais, né, todo mundo falando, se você puder, se você, né, conseguir, vai para lá. Aí eu, tudo bem, já estava vendo, já tinha alguns médicos, já tinha ligado para eles, inclusive, para marcar consulta lá para quando ele fosse nascer. Já estava tudo na minha cabeça, tudo esquematizado, tudo certinho. Com 22 semanas, a gente foi fazer a morfológica. Aí a gente perdeu o chão, a gente perdeu o teto, a gente desandou.
Eu trabalhei muitos anos na área médica como auxiliar de sala de ecografia. E eu vi que tinha alguma coisa estranha, eu vi que o doutor estava demorando demais, e doutor, como que tá? Como tá a cabecinha, doutor? Calma, a gente já chega lá. Isso já foi, eu já vi que tinha alguma coisa, sabe? Eu vi que, né, Tinha alguma coisa que que estava normal. tava fora da curva. Eu falei, ai, não. E daí, nisso, ele falou, olha, Meire, então, o teu bebê tem o que a gente chama de mielomeningocele, que é um caso mais grave de espinha bífida. Que a espinha bífida, né, tipo, a mielomeningocele é uma malformação no tubo neural, que é na coluna do bebê. Ela fica aberta. Alguns casos ele sai para fora da coluna. Tipo, fica a coluna e ele sai sai uma bola assim para fora, sabe? Que é o líquido da coluna que sai. Esse líquido saindo é tudo interligado, né? Desde a cabeça. Então, como estava aberto a coluna ali para baixo, o líquido da cabeça desce. Então, ele tinha a mielomeningocele. Por conta da mielomeningocele, ela entortava o pezinho dele para dentro. Então, ele tinha tem o pé torto congênito. Uhum. E nisso puxava o líquido do cerebelo, da cabeça, que acabava descendo. Que tinha mais uma síndrome, que é a síndrome de Arnold-Chiari 2. E aí, tipo, você perde o chão, porque daí você não sabe como que vai vir, como que aquela criança vai ser, se ela vai ser normal, se ela não vai ser, se ela vai precisar de oxigênio, se ela vai precisar ser acamada, se não vai. Você não sabe nada. E é desesperador para um pai. E ainda mais a gente que, pais de primeira viagem, que, né, ali é um sentimento de luto. Porque morre-se a expectativa que você tinha, a expectativa de uma gestação perfeita, de um bebê perfeito na nossa cabeça, né? Porque o que a gente pensa como, né, saudável, que ande, que fale, que faça tudo, que seja como a gente, né? Sem nenhuma síndrome, sem nada. E aquilo pegou a gente de surpresa, eu e meu marido, né, perdemos o chão, só chorava. Ali naquele momento eu eu me vi num silêncio ensurdecedor, eu me vi num buraco sem luz, deitada no chão, que eu não, sabe, um breu. Eu não conseguia, eu não conseguia agradecer, eu não conseguia nada. O único momento nesse meio, nessa escuridão, foi eu perguntar por quê. Não entendi, não tô confusa, sabe? Mas eu não conseguia me referir a Deus, não conseguia chegar nele. E ali, e daí tinha mais essa, viu, você tem um prazo meio curto, porque essa cirurgia só pode ser feita intraútero, né? Até 27 semanas. Ali eu já estava passando para 23 semanas. Meu Deus. Ali. Só que o médico, como já estava meio, já tinha meio que ligado que a questão do pezinho torto vinha com mais alguma coisa, ele já conversou com outro médico, com outro colega dele na capital, que fazia essa cirurgia intraútero. Então, o que aconteceu? Eu saí do consultório 8 horas da noite. No outro dia, meio-dia, eu já estava no consultório do outro médico, na outra cidade. Meu Deus, foi muito rápido, Meniele. Muito rápido. São 3 horas e meia de viagem. E eu lembro que eu fui sozinha. Meu marido, não, eu vou com você. Eu falei, não adianta, porque... Aí o que eu pensei? Como que eu vou ir? Meu marido, tipo, vai ficar preocupado com como que a gente vai receber outra notícia dessa, né? Como que vai vir dirigindo? Como que vai dirigir na estrada? Tipo, né? Nós dois sem cabeça. Eu falei, não, eu vou. Aí eu fui, a minha irmã mora na capital, ela foi comigo. E lá o médico falou. Eu fui orando e chorando naquele trajeto, pedindo para Deus, tipo, não, Senhor, né, que seja mentira, que seja errado, que seja outro diagnóstico, que não seja isso, né? E olha como é que são as coisas, né? Eu falei para você que eu me vi naquele buraco, naquele escuro, naquela coisa. Então, assim, eu já tava com uma barriga, né, já meio relativamente grande, né, e eu tava enjoando muito. Então, assim, eu passei a gestação inteira passando mal, enjoando, vomitando, muito mal.
E naquele momento, o ônibus, o que acontece? A parte de baixo do ônibus era leito, e a parte de cima não. E eu falei assim pro moço, falei, nossa, não tem mais passagem leita, né? Ele falou assim, não, estão vendendo todas as passagens normal. Aí eu falei, ai, que pena. Aí ele falou, não, mas vai ali, até chegar na metade do caminho, você fica ali, qualquer coisa, eu te troco de lugar, daí eu te aviso. Deu, ai, tudo bem. Fui embaixo no leito. Aí chegou na metade do caminho, ele falou assim, viu, pode ficar aí. Eu conversei com outro passageiro que ia nesse lugar, ele falou que vai no teu, tranquilo, pode continuar a viagem nesse. Aí eu falei, nossa, obrigada, moço. Daí eu já tava chorando o caminho inteiro. Eu terminei o resto do caminho chorando, né? E dali eu comecei a ver os detalhes, né? Vi Deus agindo, né? Que lá em cima, na parte de baixo, eu tava num lugar, tipo, sozinha do ônibus. Então, eu fiquei, tipo, fechei a cortininha e fui chorando o caminho inteiro. E foi o tempo que eu tive, né? E na volta, daí eu recebi a notícia, daí o doutor falou, olha, ele pode vir apresentar isso, pode vir apresentar hidrocefalia, ele pode vir apresentar paralisia, ele pode vir a isso. Era tudo um pode, mas a gente não tinha uma certeza. Então, era pior ainda. E ali, naquele momento, tipo, você fica assim, sem chão. Porque você não sabe o que vai acontecer. E ele falou, olha, só que a gente tem um tempo meio curto, então você tem que decidir se você vai querer fazer a cirurgia ou não. Tudo sob pressão. Pode ser aí, né, Marielle? Tipo, ó, tá nas tuas mãos. Pode ser feita a cirurgia depois? Pode. Mas quanto antes a gente fizer, a gente vai minimizar os problemas lá na frente. Então, assim, se a gente fizer antes, a gente poderia evitar uma hidrocefalia. Já se a gente deixasse, a hidrocefalia poderia vir a acontecer, porque daí ia aumentar, tipo, como já estava um ventrículo um pouco aumentado, então ele poderia continuar aumentando. A questão do líquido ali aberto, aquela parte aberta, poderia vir a comprometer ainda mais os nervos das pernas. Isso, quem sabe, daí sim. Se eu deixasse para fazer depois, lá depois que ele nascesse, ele poderia vir com algum tipo de paralisia. Ali a gente já minimizava, então poderia ser que ele não tivesse. E daí o que você faz? Eu falei, tá, doutor, não tem, só essa alternativa para mim, eu não vejo outra alternativa. Eu preciso de uma melhor condição de vida para o meu filho. Tipo, não sou eu. E eu falei, vamos, né, vamos fazer essa cirurgia, porque não tem. E a cirurgia é intraútero. Só que a minha teria que ser a céu aberto, que eles chamam, que faria uma cesárea, tiraria o útero para fora, abriria o útero e costuraria a coluna dele, né? Fecharia a coluna dele e fecharia o útero e voltaria o útero lá para dentro e seguiria o resto da gestação. Tudo bem, vamos lá, não tem muito o que fazer. Uma semana depois, eu já estava com a cirurgia marcada. E outro detalhe, na volta, eu queria voltar logo para casa. E os ônibus só iam sair, tipo, mais no final da noite. Eu ia chegar na minha cidade de madrugada. Meu Deus. E eu lembro que eu falei assim, ai, senhor, não dá, não aguento, eu tô ansiosa, eu preciso encontrar meu marido, eu preciso falar com ele, eu preciso, né? E eu liguei o BlaBlaCar. E tinha algumas meninas lá e elas não me respondiam. E tinha um rapaz, tinha o nome, né, do rapaz, e não tinha foto. E eu falei, ai, senhor, seja o que Deus quiser, eu preciso voltar para minha casa. E ele já ia voltar. E eu mandei mensagem e o cara me respondeu. E eu fui morrendo de medo, tipo, porque você não sabe o que você vai encontrar. E quando eu entrei no carro, e eu conversando com o rapaz, ele falou assim, olha, faz tempo que eu não ligo o BlaBlaCar. E eu falei hoje para Deus que eu ia ligar, mas que eu só ia dar carona se fosse para eu pregar na vida de alguém. Se não fosse para eu pregar que eu não conseguisse ninguém. E daí ele disse que estava falando com mais 2 pessoas, mas ele não sentiu no coração dele que ele ia conseguir pregar. Engraçado, porque a palavra que ele me deu naquele dia, tipo, batia muito certinho, sabe? Com o que eu tava passando. E ele até pediu, ele falou assim, viu, quando eu chegar lá na tua cidade, eu posso orar com você e com o teu marido? Meu Deus. Eu falei, por favor. Eu sei que ele veio pregando o caminho inteiro. Ali, eu já enxerguei outra luz. Eu já enxerguei uma luz. Eu ainda tava deitada naquele buraco, mas eu enxerguei a luz. Mas eu não conseguia me mexer, mas eu enxergava. Tipo, tinha uma luz lá no fundo daquele túnel que eu tava. E tranquilo. Uma semana depois, eu e meu marido voltamos para Curitiba para fazer a cirurgia.
Daí nesse caminho também mais umas coisas onde eu vi Deus, onde eu fui aos poucos enxergando ele. Quando eu saí do consultório médico, eles já me passaram todas as informações do que eu precisava fazer, quais eram os passos, porque provavelmente eles falaram assim, olha, o convênio normalmente ele não aceita. Então daí você vai fazendo os passos que eu vou te encaminhando para dar tudo certo. Aí eu falei, ok. Aí eu sei que eu fui no local, no outro dia cedo, e já comecei lá. Eu falei, moça, preciso urgente, eu tenho 24 horas, caráter de urgência isso, porque a minha cirurgia precisa ser rápida, né? E ela falou, não, tudo bem. E nisso eu ligava para ela e ela, ó, moça, tô pedindo lá, tô falando com eles, né? Eu falei, tudo bem, tranquilo. E eu tentando manter a calma e desesperada. Nisso, eu falei assim, eu vou tentar pelo SUS, vou ver como é que funciona. Fui ver pelo SUS, na época não tinha, hoje em dia a associação da Mielo conseguiu bastante coisa, mas naquela época não tinha. Então, ia demorar umas 4 semanas, ia passar do tempo que eu precisava e eu não ia conseguir fazer a cirurgia pelo SUS. Essa que é a verdade. Meu Deus. Aí eu falei, vamos tentar, né? E a cirurgia era muito cara. Eu falei, meu Deus do céu, tô até vendo de onde que eu, né? Daqui a pouco eu vou ter que começar a fazer alguma coisa, né? Aqui, sei lá. Mas eu falei, não, vamos esperar as 24 horas. Era 24 horas, vamos esperar. Aí, no outro dia eu fui lá, falei, moça, conseguiu? Aí ela, consegui, moça, tá aqui, não sei o que, deu certo. Em 24 horas. Aí eu falando com o pessoal lá do consultório, eles disseram assim, nossa, deu certo. Eu falei, deu. Nossa, que bênção, que bom, porque geralmente demora mais, é mais complicado. Eu falei, deu certo. Glória a Deus. Outra coisa. Aí eu já vi uma escada. Daí, nesse momento, eu vi a escada, tipo, como se fosse, sabe, naquele buraco que eu tava, alguém jogando uma escada. Então eu vi a luz e eu vi a escada, mas eu ainda tava deitada. Aí, nisso, todas as meninas no lugar estavam atendendo. Todas elas pararam e começaram a falar assim, eu não acredito que deu certo, graças a Deus, a gente estava orando tanto por você, depois você vai vir aqui, você vai trazer teus filhos, a gente quer conhecer. Gente, eu sei que eu saí de lá chorando. Mas assim, de gratidão, sabe? Ali, eu já me vi sentada, sabe? Eu naquele buraco, eu consegui me ver sentada, tipo, nossa, sabe? É isso que tá me dando fôlego. Aí eu fui vendo Deus, eu falei, né? E eu falei, não, vamos lá. E daí, até chegar o dia da cirurgia, eu fui procurando na internet pessoas que tinham passado por... que as crianças tinham o mesmo problema da mielo. Encontrei uma mãe, que daí eu fui conversar com ela. Ela também falou comigo. Nossa, outra pessoa que foi luz na minha vida. Falou que sim, tem expectativa de vida, sim, existe adultos com mielo, que, né, na hora você acha que nunca mais, né, você não sabe a expectativa de vida, você não sabe nada, né? Então, até a gente entender e saber o que era, ela mostrou foto do menininho dela, que inclusive também é Joaquim. Perfeito, maravilhoso ele, tá com 1 aninho e pouco agora, um amor. E aí você já viu uma luz, você já viu outro milagre do Senhor. Não, daí eu já me vi de pé, sabe? Aí eu já fui vendo o amor de Deus, sabe? Aí ali eu comecei a parar de questionar e perguntar por quê, e eu comecei a agradecer. Mesmo sem ver o milagre, eu falei assim, não, eu tenho que agradecer, né? Obrigado, Senhor, porque eu pedi tanto esse filho, e eu lembro que a única coisa que eu pedia era que ele viesse saudável, que ele viesse com saúde. E a gente, às vezes, acaba confundindo, né, saúde com outros problemas. Tipo, o meu filho, ele é saudável. Ele tem saúde. Muito. E só que naquele momento a gente não tem noção de algumas coisas. Então, ali naquele momento eu comecei, aí eu me apeguei. Eu falei assim, Senhor, né, eu agradeço a vida dele, eu peço pela vida dele. E ali, né, a nossa família já estava sabendo, a gente já tinha contado para as pessoas mais próximas. E eu sei que, de repente, do nada, isso tomou uma proporção que eu não sei dizer, Mônica. Pessoas mandando mensagem que estavam orando pela gente, que, vamos colocar o nome do teu e o do Joaquim em oração, você, né? E quando a gente viu, era gigante o tamanho da rede de oração. Sabe, de vários locais, vários lugares diferentes. E a gente recebeu bastante palavras com meu marido. E a gente recebeu muitas palavras que era a mesma, que é Mateus 22, 14. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ali,
a gente apegou naquela palavra de um jeito, a gente foi na igreja e o padre falou dessa palavra, e eu fui um dia antes da cirurgia, também fui no culto das mulheres, e Deus também falou a mesma palavra. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei assim, era para ser. E ali naquele momento, uma semana depois, eu já estava bem mais calma, já nem parecia a mesma pessoa, porque meu coração já estava mais em paz, sabe? Porque eu já via Deus, eu conseguia ver Ele nos detalhes. E eu falei assim, Senhor, eu creio. Eu creio na cura do meu filho, na restauração dele. Amém. E eu lembro que antes de eu entrar para a cirurgia, eu estava num lugar assim onde tinha várias pessoas já prontas para entrar para o centro cirúrgico. E não tinha, porque assim, a gente foi e eu já fui para ser operada. Então eu não fiquei um dia antes lá. E daí eu lembro que o único lugar que tinha para eu ir era no banheiro. Eu fui no banheiro e falei assim, é aqui mesmo. Me ajoelhei e falei assim, Senhor, eu nunca senti tanta dor na minha vida, mas eu te entrego meu filho. Mas olha, com uma dor gigantesca, porque ao mesmo tempo ali eu já estava com a esperança, eu já estava com a fé, eu já sabia que eu queria ele, que eu não queria mais entregar ele para Deus, sabe? Que eu não queria que Deus levasse o meu filho. Eu queria que Deus restaurasse ele o tempo inteiro. E ali foi a parte mais difícil. Foi a parte mais difícil, porque até então eu não sabia o que nos esperava. Então eu falava, ai, Senhor, será, né, vou te entregar leve, né, se for para o melhor para o meu filho, eu não quero que ele sofra. Mas depois de ver tanto ele em pequenos detalhes, eu falei, Senhor, eu não quero entregar, eu quero ele para mim, sabe? Eu quero cuidar dele, eu quero ele. E eu sei que ali eu me ajoelhei e eu falei, Senhor, eu te entrego. Eu sei que se for para ser, você vai, né, confiar em mim e vai me dar ele para eu cuidar. Eu sei que o Senhor não me escolheu à toa. Amém. E eu entreguei. Nossa, aí eu fui. Daí meu marido falou assim, nossa, você tá tão bem para fazer a cirurgia? Eu falei assim, eu tô bem, porque não é para mim. Não é para mim, é para ele, né? Só que eu queria passar por todo aquele procedimento. E até então eu não tinha parado para pensar. Eu falei, meu Deus, é verdade, né? Eu tô tão calma. Falei, glória a Deus. E eu fiz a cirurgia, deu tudo certo. Foram 5 horas e meia de cirurgia. Deu tudo bem. Eu saí bem da cirurgia. Ele estava muito bem. E depois começamos novamente, né? Ali eu estava de 24 semanas. Aí toda semana ecografia. Aí aquela primeira ecografia foi a mais desesperadora, né? Porque daí você não sabe como que tá, se funcionou, se deu certo, se não. E quando eu vi, era visto, Mônica, a cabeça dele. Porque assim, quando tem a mielo, como é aberto, a cabeça, ela fica no formato assim, de limão siciliano, ela não fica redondinha, né, como é. E ver, nossa, a hora que o doutor passou o ultrassom, a cabeça dele já estava redonda. Meu Deus. Uma semana depois, a cabeça dele já estava no tamanho normal. Que é o quê? É sinal que o líquido voltou, estava fechada a coluna e estava tudo certo. Aí eu falei, ai, obrigada, Senhor, graças a Deus. E eu dali pra frente, eu só sabia agradecer. Só sabia agradecer. E ali a gente foi vendo, sabe? Toda semana eu fazia ecografia e a gente foi vendo a evolução dele, sabe? E ali eu fui vendo, eu falei assim, Senhor, eu acredito, eu sei. Aí as pessoas, ai, mas daí como é que foi? Eu falei assim, eu vi. Deus restaurou, Deus reconstruiu os nervos da perninha, os nervos da bexiga. Eu sinto, eu vi. Eu sei que Deus reconstruiu tudo ali. Amém. A cabeça dele, tudo. Eu falei assim, eu sinto no meu coração e eu sei que meu filho vai vir perfeito. Amém. E com 29 semanas, até então, beleza, tranquilo, a gente achou que ia levar a gestação até 35 semanas. Quando foi com 29, a bolsa rompeu. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, de novo. E os médicos falavam assim, olha, vamos tentar levar até 32. 32 você volta para Curitiba e fica aqui em Curitiba até as 35 semanas quando você vai ganhar. Eu falei, tá bom. Só que o problema é que 29 rompeu a bolsa. Aí ele falou, ó, o que a gente vai fazer? Vamos fazer os corticoides, né, para madurar o pulmão. E repouso total. Cama, banheiro, banheiro, cama. É só o que você vai fazer. Fiquei deitada. E água, muito líquido, eu tomando e eu deitada o tempo inteiro. Aí fiquei o resto daquela semana, a bolsa rompeu na terça, mas ela só rompeu. Então, assim, era o balde furado, né? Era como se tivesse furado. Ele vazava de um lado e eu enchia do outro com água. E quando foi no domingo, a gente foi para Curitiba. Daí eu já tinha tomado as 2 doses de corticoide
e fui para Curitiba. Daí lá a gente ficou em repouso e a cada 2 dias eu tinha que ir para o hospital fazer exames. Fazia ecografia, né, para ver se o líquido estava mantendo, e fazia cardio-toco para ver se ele não estava muito agitado, se ele não estava em sofrimento, e fazia exame de sangue e PCR para ver se eu não estava com infecção. Até aí tudo bem, cada 2 dias eu ia, levamos 2 semanas. Cheguei na 32 e 6 dias. Com 32 semanas e 6 dias, fui ver o líquido estava ótimo, estava perfeito, como se nem tivesse rompido a bolsa. Isso a cada 2 dias eu indo, tá? Indo pro hospital, voltava porque tava tudo ok. Aí nesse dia o líquido tava ok, o cardiotoco deu ok, ele não tava em sofrimento, o exame de sangue meu, o hemograma, deu normal. Só que o PCR deu aumentado, ou seja, estava começando um quadro de infecção. Aí ali naquele caso, a doutora falou assim, olha, vamos segurar você e vamos entrar com antibiótico, né? Para você não desenvolver um quadro aí. Eu falei, não, tranquilo. Nisso era 4h da tarde, 4h30 da tarde. Aí tá, eu fiquei esperando a moça vir, né, pra pegar os acessos pra eu internar. Quando foi 5h30, ela veio, a enfermeira e tal, e ela conversando, ela falou, daí você já vai pro centro cirúrgico. Aí eu, mas como assim, moça, centro cirúrgico? Ela, porque daí você já vai ganhar. Aí eu falei, pera lá, moça, meu marido não tá aqui. Pera lá. Meu marido tá na minha cidade. Falei, são 3h30, 4 horas de viagem. E aquele dia tava chovendo muito. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu liguei pro meu marido, eu falei, viu, é hoje. Dele, como hoje? Você entrou em trabalho de parto? Eu falei, não. Falei, mas é hoje. Então, e venha, porque não tem o que fazer. Aí, meu Deus do céu. Tipo, assim, a gente foi pego de surpresa. Aí eu falei, não, mas até ali, tranquilo, né? Eu tava calma, porque, né, já tava nas 32 semanas. O nosso foco era que ele passasse dos 2 quilos e que eu passasse das 32 semanas. Ali eu já tava de 32 e 6 dias. Aí, tranquilo. Eu entrei lá pro centro cirúrgico, tinha uma amiga minha comigo, lá em Curitiba, ela ficou comigo, e ela ia embora naquele dia. E ela falou assim, eu não tô confiante de ir embora, eu vou esperar a próxima pessoa que vai vir, porque assim, outra coisa de Deus, toda semana alguém tinha que ficar comigo, porque daí meu marido precisava trabalhar, para ele voltar no dia que eu fosse para ganhar, para ele ficar o resto do tempo comigo, né, na UTI e tudo mais. Então, meu marido voltou e cada semana ficava uma pessoa. Só que a gente dependia de alguém para ficar com a gente. Então, toda semana ia alguém diferente para ficar comigo. E daí, nesse dia, essa minha amiga ia embora e ela falou assim, eu não tô confiante de ir, eu vou esperar a próxima pessoa chegar. Amanhã cedo eu vou embora. Aí eu falei, não, mas pode ir, porque a outra já tá chegando, ela já tá no caminho. Você vai tranquila. Ela, não, eu não vou. E ela ficou. Daí, o que aconteceu? Aí eu fui, eles queriam me operar às 8 horas. Eu falei, gente, não. Meu marido não chegou. Eu falei assim, vocês não conseguem esperar? Aí a enfermeira falou assim, olha, o doutor falou que consegue esperar até 10h30, 11 horas. Eu falei, ótimo, é o horário que ele precisa. Meu marido chegou, era ali 10h40. Meu marido chegou. Eles fizeram a troca, essa minha amiga saiu, ele entrou. 11h21, o Joaquim nasceu. Meu Deus. As mãos do Senhor. Só deu tempo da gente tirar uma foto, nós dois, antes de eu entrar pro centro cirúrgico. E daí eu já entrei correndo, e ali eu tava nervosa. Na cirurgia que eu fiz dele, eu não tava. Mas na cesárea, por conta, né? Falei, gente, mas eu já tinha feito uma cesárea, né? Por que eu tô nervosa com essa, né? Aí a pediatra veio falar comigo, ela falou assim, olha, mãe, então, ele vai pra UTI. Aí eu falei, não, doutora, tá tranquilo. Dela, é sério? Nossa, porque geralmente as mães ficam tão nervosas. Eu falei, não, mas é que a gente já sabe que ele vai. A gente já sabia, né? Então, a gente já veio se preparando desde lá das 22 semanas que a gente já descobriu. Então, a gente já passou por muita coisa. Eu falei assim, ele ir pra UTI, pra nós, é o menor dos problemas. Eu sei que ele vai, e eu até prefiro, porque daí pelo menos ele sai, faz exames que precisa ser feito, a gente vai em paz embora, né? Aí ela, então, tá, a única coisa que eu pedi tem como eu ver ele? Aí ela falou, olha, se ele chorar, eu mostro, se não, não. Aí eu falei, então tá bom. E ficamos tranquilos. Aí, nesse momento, outra coisa, eu lembro que eu, né, depois de pedir por saúde, agradecer a vida dele, eu falava, Senhor, se possível, né, já que estamos aqui,
se possível, né, que ele venha bem cabeludo, que ele venha com bastante cabelinho. Eu pedi pra Deus. E daí, na hora que ele tava nascendo, o meu marido falou assim, amor, ele é cabeludo. Meu Que Deus. daí ele vai tirando. Meu marido falou assim, amor, ele é muito cabeludo, amor. Deus não gosta Tipo, de Deus não detalhes. viu. Aham, exatamente. Aí, a hora que saiu, ele já saiu gritando. E o doutor falou assim, nossa, é PA mesmo, já tá fazendo xixi. Aí, nisso, eles me mostraram. Aí, eu consegui ver ele, consegui ver. Daí, a pediatra até veio. Eu consegui tirar foto com ele, coisa que a gente achou que não ia ter como, né? Deu certo. E ele veio perfeito, Amém. maravilhoso. Glória a Deus. Ele foi pra UTI, né? Ele foi pra UTI, a gente já sabia que ele iria. Mas ele não ficou no respirador, Mônica. Meu Deus. Ele não ficou entubado. Ele não ficou na luz. Ele não precisou de nada. Ele foi pro antibiótico por conta do meu PCR ter aumentado. Embora não tivesse dado alteração no hemograma meu, eles fazem por profilaxia, né? Então, ele foi pro antibiótico e eu também. Mas ele era perfeito. E ele nasceu com 2,240. Deus. Que era o que o médico mais falava, olha, ele precisa passar dos 2 quilos, porque quanto mais gordinho ele for, quanto mais peso, é menos tempo de UTI. E passado dos 2 quilos, para nós é tranquilo, porque uma criança que nasce na casa dos 2 quilos, nem sempre ela vai para UTI. Então, assim, era o nosso foco. Então, ele nasceu com 2,140, não precisou de oxigênio, nada. Então, assim, eu só sabia agradecer. Amém. Fui lá ver ele na UTI no outro dia. Nossa, ele era lindo, lindo, perfeito, maravilhoso, só sabia agradecer. E assim, confesso, o tempo de UTI não é fácil, é desafiador, é desesperador, tem momentos assim que você acha que não vai dar conta, mas eu só pedi assim, falava, Senhor, me dê força e que de alguma forma eu possa tocar outras pessoas. E eu lembro que no meio daquela confusão toda, né, tinha uma salinha para as mães, né, que a gente normalmente ficava lá entre as mamadas. No começo ele não pegava ainda, então só tinha que ir lá para esgotar, e daí eu ficava na salinha. E eu lembro que teve uma mãe que ela estava no box do lado, assim, sabe, do Joaquim. E ela tava, assim, desesperada, ela só chorava, porque a bebê dela nasceu no tempo certo. E, né, eu acho que é mais desesperador quando você não espera. A gente já sabia que ele iria, então eu tava calma. E ver ela naquele desespero, aí eu fui falar com ela. E depois ela falou assim, nossa, Meire, foi Deus que mandou você, porque eu tava muito desesperada. E, tipo, você conversando comigo, a tua calma, isso me acalmou. Aí eu falei, obrigada, Senhor, que eu tenha, né, que eu fui luz, que eu fui, que eu servi de consolo para alguém, né, nesse momento, porque não é fácil você estar vivendo ali, sabe? E daí, você sem chão, sem rumo, é pior ainda. Então, eu fiquei muito feliz, né? Eu acabei fazendo um grupo, eu gosto de conversar bastante. Eu fiz um grupo das mães da UTI, Amém. Onde a gente ia se conversando, aí, quando dava os intervalos, que a gente via, aquela salinha estava cheia das mães, e todas elas conversando. Então, assim, isso era até melhor, porque daí você se acalma um pouco, você sai daquela rotina pesada de UTI, né? É verdade. Então, assim, você já traz um pouco de calma, e cada história, você acha que a tua história é pesada, você acha que você nossa, é o fim do mundo que aconteceu com você. Até que você vê outras histórias e você pensa, meu Deus, eu acho que eu não teria suporte para carregar o fardo dela, né? E então, assim, você começa, tipo, a agradecer. É verdade. E nesse momento, assim, hoje eu só consigo ver ele. Só vejo Deus, só vejo o amor dele. E outra coisa, no dia que eu ainda estava internada, logo que ele nasceu, o cirurgião pediatra dele, que fez a cirurgia intraútero, foi ver ele, né? Que daí a gente contou no grupo, lá a gente tinha um grupo com os médicos, e eu contei que ele nasceu, e ele foi ver. E ele foi no nosso quarto e ele falou assim para mim, pro meu marido, que foi até o dia que eu contei para você. Eu confesso que quando a gente abriu o Joaquim, quando a gente abriu o teu útero, que a gente foi fazer cirurgia no Joaquim, lá em setembro, eu confesso que pelo tamanho da lesão, eu achei que ele não ia andar. Eu achei que ele não ia ter mobilidade nas pernas. E eu achei que ele ia ter uma hidrocefalia muito grande. Meu Deus. E o Joaquim não tem hidrocefalia. Amém. Meu Deus, amém. E o Joaquim mexe as pernas muito, muito, muito. Ele
Hoje ele tá com gessinho, ele já tá no tratamento do pezinho torto. Uhum. Já tá voltando, dia 22 agora é a cirurgia dele, né, pra tenotomia, que é Já pra deu soltar o tudo tendão. certo? Já, Amém. esse Amém. é só um detalhe, mas Sim. assim, ele mexe as perninhas com o gesso, acredite, o gesso Meu Deus. tipo, pesa, né, tem um peso, e ele levanta as pernas com o gesso. Então, assim, eu, ali naquele momento, a hora que o médico saiu, eu e meu marido desandamos a chorar, e só sabíamos agradecer. Só agradecer, agradecer Amém. pela vida dele, por ele ser perfeito. Deus cuidou dos detalhes, Deus mandou ele cabeludo, mandou ele mexendo as pernas, né? Ele é perfeito, ele Amém. já passou por vários exames, né? Para ver como que tá toda essa questão da saúde, mas ele é perfeito, sabe, Mônica? Então, assim, mesmo né, com todo o diagnóstico, ele é perfeito, ele é saudável. Ele é o que o médico falou, ele é uma criança saudável. Não é porque ele tem a mielomeningocele que ele não é saudável. Então, sim, ele é saudável, sim, ele é perfeito. Pode ser, ele vai, né? Pode ser que tenha um pouco mais de dificuldade, vai demorar um pouco mais para andar. Pode ser, mas cada pessoa tem o seu tempo, sabe? Nenhuma é igual, sabe? Não é porque a fulana andou com 10 meses que o teu também vai andar. Não é porque Claro. o outro andou com 1 ano e meio que o teu, né? Então, assim, é o tempo dele. E o tempo dele é perfeito, É perfeito. sabe? O tempo de Deus é perfeito. Eu só consigo hoje agradecer. Amém. Eu peço que hoje eu consigo enxergar Deus na minha vida de uma forma que eu não enxergava. Eu peço para ele que a história do Joaquim, que a história que a gente passou, seja que, assim como outras mães foram referência para mim, que eu seja na vida de alguém, sabe, em acalmar o coração e ver que diagnóstico não é É sentença, verdade. não é sentença. Claro, podemos ter aí alguns percursos no caminho, pode ser, mas isso quem não tem. A gente tem isso o tempo todo, né? A gente luta, a gente batalha e todo dia a gente, né, tem alguma coisa e não é fácil. Então, isso vai ser na vida de todo mundo. E meu Só filho é Deus. perfeito. Amém. Ô, Merielle, para finalizar nossa live, porque a gente já está esgotando aqui, que está Uhum. acabando, em poucas palavras, para outra pessoa que está passando, que você já passou, o que você fala para outra pessoa que está vivendo, está precisando de um milagre hoje? Calma, eu sei que é difícil em meio a todo esse turbilhão, porque foi como eu me vi naquele escuro, mas Deus, confia em Deus, porque Ele vai mostrar, Ele vai te trazer pessoas. Assim como aos pouquinhos vieram pessoas acendendo a luz para mim naquele buraco, jogando a escada, me ajudando. A hora que eu consegui pegar na escada, me puxando de volta para cima, saiba que vai ter outras pessoas, mas confia. Confia em Deus, se acalma, acalma teu coração. Eu sei que é difícil nesse momento, mas é tudo que eu posso dizer. Se acalma, confia em Deus, acalma teu coração nele. Ele vai mostrar o caminho. Diagnóstico não é sentença de nada, de nada. O milagre está ali. E se ele deu, ele vai fazer para cumprir. Como diz na palavra, Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. E Deus capacita cada um de nós. Amém. Então não ache que o teu fardo é o fim. Que testemunho lindo. Meu Deus, tô impactada aqui com esse testemunho. Que testemunho lindo que o Senhor fez. Olha, que testemunho poderoso. A gente vê claramente as mãos do Senhor sobre a vida do Joaquim. Não tem como não falar que foi o Senhor que fez na vida da Merielle, do Joaquim. Esse testemunho foi para edificar a sua vida, a sua fé. Eu tenho certeza que esse testemunho vai chegar em quem precisa que chegue, esse testemunho, que vai se impactar as vidas, que vai trazer um renovo, vai trazer um mais do Senhor. Não tem como não falar que nós estamos vivendo tempos de milagres, tempos de cura, tempos da presença do Senhor, tempos que só o Senhor pode fazer aquilo que está nas mãos dele. Quando os médicos falam que não pode fazer, o Senhor vem e faz infinitamente mais. Vem com a cura, vem com um renovo, vem com um poder que só ele pode fazer. Vocês sejam abençoados por esse testemunho. Eu declaro sobre vocês, cada um que está aqui, não conseguiram voltar todos, mas sobre todos aqueles que estavam, sobre todos aqueles que estão aqui, as bênçãos do Senhor te alcance, a palavra do Senhor te alcance, que você consiga viver um novo, romper um novo
E venha viver aquele milagre que você busca, aquele milagre que você espera, aquele milagre que só o Senhor pode fazer. Eu tenho certeza que o Joaquim vai ser usado para cumprir a palavra do Senhor, para levar a esperança que muitas mães estão buscando agora, a esperança e a cura daquelas mães que estão necessitando agora. Gente, obrigado por ter mais uma live incrível, mais uma live do sobrenatural de Deus. Que a sua casa receba as bênçãos do Senhor, que a sua casa receba a provisão, a cura e o milagre que você precisa. Que semana que vem nós temos mais um capítulo da nossa série Milagre de uma Mãe, com outra mãe contando o seu testemunho, contando aquilo que Deus fez, que o milagre que Deus trouxe dentro da sua casa. Gente, beijo, fica com Deus, até semana que vem.